Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula de Direito Urbanístico, nossa aula 11ª, não é? A aula 11 não é fácil, né? São 11 encontros que nós tivemos aí mais ou menos, na verdade 12, né? Porque um foi correção da prova que se passou, e essa é a última aula, naturalmente, antes da nossa prova em AD, né? Vai ser uma prova que acredito que todos vão se dar bem, mas importante é que nós fecharmos o conteúdo com essa lei que muita gente nem ouve falar na faculdade, né? Essa lei é muito importante, sobretudo quem vai fazer provas para magistratura, Ministério Público e Procuradoria, certo? É a lei de 79, mas extremamente atual em grande parte dos seus aspectos, né? E, bom, é uma lei que se trata dos parcelamentos do solo urbano, né? A criação dos imóveis. Então, existe o solo urbano, né? Solo rural, tá? O solo urbano. E aí, no caso, como nós vamos parcelá-los e entregá-los à população, né? Quais são as formas jurídicas desse parcelamento? O parcelamento significa divisão dessas terras, né? Desse solo. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que a Lei 6.766 é uma norma geral sobre direito urbanístico, né? Que pode ser complementada pelos estados e municípios segundo suas realidades, né? Então, é uma norma geral, vocês gravem essa questão, norma geral, direito urbanístico. Bom, norma geral, você já lembra da questão do artigo 22, 23, 24, 25, 30, né? Vocês sabem aquela questão. Norma geral, normas complementares, enquanto não advier norma geral, a competência legislativa plena, né? Suspende eficácia com a advir norma geral da União, etc. Essa lei foi editada pela União. Toda aquela questão que está nas aulas iniciais, vocês podem acompanhar aí no vídeo, se eu não me engano, vídeo 2, 1, 2 ou 3, sobre o nosso tema, direito ambiental ou direito urbanístico, está lá na nossa lista, tá bom? Como é que se dá esse parcelamento do solo urbano, pessoal? Como é que se dá esse parcelamento? Quais são as formas jurídicas? Vocês já ouviram falar dessas formas jurídicas aí no dia a dia, na prática. Bom, o parcelamento se dá pela forma jurídica do desmembramento ou do loteamento. Loteamento todo mundo sabe. Ah, eu comprei um lote, né, num determinado condomínio. Então, uma coisa é você ter uma área, aí nessa área você divide em lotes, né? Você desmembra o imóvel, né? Existe um imóvelzão, aí você cria outros imóveizinhos dentro daquele imóvelzão. Significa o quê? Você cria uma matrícula própria. Existe o conceito de desmembramento ou loteamento. Onde é que estão esses conceitos? É nessa lei, pessoal. Então é uma lei super útil, né? Você que adquirir um lote ou quer adquirir um lote, você adquire um lote dentro da forma de um condomínio, administrado por um condomínio, né? Enfim. Considera esse loteamento, nos termos do artigo 3º e seguintes da lei, a subdivisão da terra ou gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento desses logradouros, né? Modificação ou ampliação das vias já existentes. Então, o desmembramento, por sua vez, é a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente. Essa é a diferença, tá, pessoal, entre o desmembramento e o loteamento. Então, é algo muito similar, com abertura de novas vias. Isso cai exatamente assim nas provas, tá? Com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento destes, né? A lei está meio estranha aqui, a dicção, é de 79, né? Modificação ou ampliação das vias já existentes, tá bom? Então, o desmembramento, por sua vez, já aproveita o sistema viário. A diferença, então, entre loteamento e desmembramento é aproveitamento ou não do sistema viário existente. Criou novos, loteamento. Tá? Você pode ver um condomínio novo, tem cheio de ruazinha nova que divide esses lotes. Então, loteamento. O desmembramento, por sua vez, já você não abre novas vias, você aproveita o sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias, logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação. Então, um conceito é complementar ao outro. Certo, pessoal? Vocês entenderam então o que é loteamento e o que é desmembramento, que são as formas de se parcelar o solo urbano, que é o propósito dessa lei, né? Como é que a gente vai parcelar o solo urbano e distribuir para a população? Bom, é pelas formas jurídicas do desmembramento e loteamento. Tá, e o que é cada um deles? Loteamento, abertura de novas vias. Desmembramento, aproveitamento do sistema viário existente. É isso, tá? Quando você falar de loteamento agora, você sabe o que é, porque você leu a lei. Tá? Não fica falando abobrinha. O que é lote, pessoal? Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor. Tá bom? Vou colocar só isso aqui. As dimensões do lote
tem que atender aos índices do direito urbanístico, né, que são estabelecidos, são estabelecidos pelo plano diretor, ou lei municipal específica para aquela zona em que o lote está aberto, foi aberto. Pessoal, o loteamento irregular, então, é o quê? O loteamento irregular é aquele que não teve autorização do poder público municipal e, portanto, não tem infraestrutura básica suficiente e nem atende às dimensões, os índices urbanísticos, as dimensões do loteamento, não atendem às especificações contidas no plano diretor ou na lei municipal específica para aquela área. Isso é o loteamento irregular. É o loteamento que não atende aos ditames estabelecidos pela lei, certo? E a nossa cidade aqui de Manaus é cheia de loteamento irregular. Pessoas enriqueceram, estão mamando, estão corrompendo a máquina administrativa, fruto desses loteamentos irregulares que foram abertos da década de 60 para cá, sobretudo no Amazonas, certo? Figurões aí que vivem desse loteamento irregular, se vocês precisarem, vocês vão saber. Existem vários aí, não estão presos, né? E ainda promovem um calote nas pessoas, né? Certo, pessoal? Então nós falamos aqui sobre o conceito de loteamento, desmembramento e o conceito de lote. Lote regular e o que seria o lote irregular. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as zonas habitacionais de interesse social. O que são essas zonas habitacionais de interesse social? Bom, essas zonas habitacionais de interesse social são zonas em que existe já de maneira consolidada uma ocupação, digamos assim, inviável de ser retificada segundo os padrões urbanísticos normais. Então você cria um regramento próprio para aquela situação, de maneira que você confira segurança jurídica conforme o direito urbanístico para aquela área que não tem como ser alterada, é um fato consolidado, né? As favelas aí do Rio de Janeiro, as favelas paulistas, inclusive as favelas aqui do Amazonas, né? Que tem muitas, né? A gente chama às vezes de outra coisa, de invasão, de outras coisas, mas são situações de difícil transformação, o que a gente chama de fato consolidado, né? Então você cria um regramento específico e existe a forma jurídica das zonas habitacionais de interesse social, em que você flexibiliza alguns requisitos para aquela área, né? E, bom, é uma maneira de a lei abarcar a realidade das coisas, né? A realidade social. Interessante, pessoal, nós entendemos também que somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidos no plano diretor aprovados por lei municipal. Então, o plano diretor ou lei municipal específica é que define o que são zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica. Né? E o parcelamento do solo, ou seja, o loteamento e desmembramento, só é cabível para essas áreas em zonas urbanas e não em áreas rurais. Tá? Saibam disso, isso é uma lei que se aplica às cidades localizadas em zonas urbanas. Bom, interessante também nós fazermos destaque da reserva de faixa não edificante. Né? Vamos colocar aqui em amarelo. Isso é um instituto que baliza a construção dos loteamentos. Quando você promove o loteamento de uma determinada área, o poder público cria a necessidade, por meio de lei, de você, de repente, estabelecer uma faixa daquele loteamento na qual você não pode edificar nada, que vai ser utilizada para as finalidades próprias do poder público atender aquela população. E aí é interessante, pessoal, também, nós, nesse sentido da reserva de faixa não edificante, entendermos que um dos objetivos dessa faixa de não edificação ou não edificante, esse nome em latim que você pode se enrolar, né? Vou colocar até aqui, ó, é que uma das finalidades do estabelecimento dessa faixa é você colocar ali à disposição daquela população, daquela comunidade que está no loteamento, equipamentos urbanos, né? E equipamentos urbanos, no caso, seriam os próprios a abastecimento de água, serviço de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, ou seja, aquelas questões que hoje em dia que se consideram como inerentes à habitação em qualquer local em zona urbana, né? Inclusive zona rural também, mas em zona urbana sobretudo, é aquele standard civilizatório que nós esperamos que cada uma de nossas cidades no Brasil tenha. Né? Então os equipamentos públicos que você coloca à disposição dos loteamentos, das pessoas que ocupam os loteamentos, eles se darão na reserva de faixa não edificante. Então, apesar do loteador, né, na teoria, ter comprado aquela área toda, que muitas vezes é fraude, né, mas apesar de você fraude com cartorário, etc.,
Desculpe, tá, pessoal, mas a questão é que está tendo concurso de cartório agora, né? Então, até então era muito bagunçado isso, era muito, né? Você colocava as pessoas via comissionamento ali, né? Colocava via comissionamento, colocava via comissionamento como oficial interino, e aí como é que é o controle dessas pessoas? Não tinha concurso público, às vezes eram apontadas pessoas totalmente desqualificadas para aquela profissão, né? Isso atrapalhava muito, criava fraude, etc. Isso é a realidade dos cartórios no Brasil, sobretudo os registros de imóveis, né, que eram os mais lucrativos. Então, com esses concursos, essa onda de concursos que se iniciou particularmente a partir dos anos 2000, né, há uma tendência aí de que esses loteamentos sejam adquiridos com base justamente nas leis de mercado, né, e não em corrupção. E aí, no caso, o loteador ele compra um terrenão e uma parte desse terreno ele não poderá utilizar. Vai ser destinada ao poder público para colocar ali os equipamentos públicos, etc., né, que são inerentes à ocupação daquela área. Certo, pessoal. Colocada essa questão, nós temos também que estabelecer aqui, que mencionar, o dever de esse loteador, que é esse empreendedor, de submeter o projeto ao poder público municipal, para que ele, de maneira discricionária, defina alguns aspectos do projeto, como é que é o desenho viário, né? Como é que vai lidar com esse projeto em relação à vizinhança. Isso tudo o poder público, por meio discricionário, vai estabelecer e ele tem que acatar, né? O loteador tem que acatar. É uma prerrogativa do poder público, né? Então você só estabelece um loteamento caso o poder público municipal autorize. Fechou essa ideia, pessoal? Tranquilo? Vamos passar então para o artigo 8º agora. Os municípios com menos de 50 mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretriz de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar por lei a fase de fixação das diretrizes previstas no 6º e 7º. Eu vou explicar para vocês isso aqui. Olha só, quando você tem um projeto de loteamento, você submete esse projeto ao poder público municipal, particularmente numa secretaria própria do município, né? Do município daquela cidade. E aí aquela secretaria ela vai estabelecer diretrizes. Essas diretrizes estão dentre as elencadas no artigo 6º e 7º. Agora acontece o seguinte, pessoal, cidades muito pequenas não tem nem esse aparato técnico para falar direito como é que essas coisas vão se dar, né? E aí, nesse caso, cidades com menos de 50 mil habitantes, vamos colocar aqui porque cai exatamente assim, tá, na prova, nas provas de concurso, etc., OAB, etc., cidades com menos de 50 mil e quem tiver plano diretor para a zona em que se situa o parcelamento, elas podem dispensar, né, essas diretrizes do artigo 6º e 7º, certo? Ou seja, pode ser uma coisa mais aberta, mais tranquila, né, menos cheio de pitaco do poder público. É isso que o artigo 8º estabelece. E o que o artigo 9º, por sua vez, coloca? Que deve conter o projeto de loteamento. Olha, o loteador vai fazer um loteamento. Para fazer um loteamento, ele tem que estabelecer um projeto. E esse projeto vai ser aprovado pelo município, conforme falei para vocês. E o que é obrigatório conter nesse projeto de loteamento? Tem coisas que são facultativas, mas o que é obrigatório? Quais são os requisitos? Quais são os quesitos que devem estar ali presentes nesse projeto de loteamento? Desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras. Agora, atentem para isso, com duração máxima de 4 anos, certo? Que às vezes cai na prova assim, pessoal. Esse negócio de prazo, né, é a coisa mais bonita do mundo para se provar, para se colocar em prova. Então, é isso. Duração máxima de 4 anos para você estabelecer o projeto de loteamento, certo? Se você passar esse prazo, o que vai acontecer? Se você não obedecer esse projeto, se o projeto ele for prorrogado sem fatos externos, né, caso fortuito e força maior, você vai pagar uma multa. Naturalmente é isso que vai acontecer. O poder de polícia vai incidir sobre o loteador. Pessoal, o projeto de loteamento, né, o loteador necessita de um projeto. E no caso do desmembramento, você precisa também de um projeto de desmembramento. E aí eu coloquei para vocês aqui que no projeto de desmembramento você tem, em regra, os mesmos requisitos que você se aplica ao projeto de loteamento. Aí vamos lá aqui. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para regiões em que se situem, ou na ausência dessas disposições urbanísticas próprias para o desmembramento, as disposições urbanísticas estabelecidas pela lei para os loteamentos.
Ou seja, se tiver o regramento próprio para o desmembramento, para o projeto de desmembramento, beleza, aplica o regramento próprio. Se não tiver, aplica subsidiariamente o regramento próprio para o loteamento, certo? Lembrando, qual a diferença entre desmembramento e loteamento, pessoal? Não se enrolem. Abertura de novas vias, loteamento. Aproveitamento das vias existentes, desmembramento. Beleza? Fechou então? Quem aprova tanto o desmembramento quanto o loteamento é o município, pessoal. Tá? Não vamos falar estado, né? União, tá bom? Claro que no Distrito Federal, né, vai ser o governador, no caso, né, do Distrito Federal, quem ocupa as posições municipais. Pessoal, existem casos em que quem participa dessa aprovação por meio do legislativo é o Estado. Não é? O decreto, em regra, é um instrumento normativo apto para tal. Existem casos aí que o artigo 13, no caso, nós podemos estabelecer aqui, né, na lei do parcelamento, um momentinho, vamos abrir a lei aqui. Existem casos em que o Estado, ele determina diretrizes muito fortes a respeito de como se darão esses loteamentos no âmbito, né, para os seus municípios, os municípios que estão dentro dos estados. E aí, no caso, a forma legislativa como regra que ocorre é via decreto, entendeu? É dessa maneira que acontece. Então, vamos lá. Um momento. Parcelamento. Não, 6.700. Um momentinho. E 66, 6.766. Pá, vamos lá, artigo 13. Aos estados caberá disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições. Então, esses casos aqui, ó, o estado então passa a disciplinar a aprovação desses loteamentos e desmembramentos pelo município. Então, alguns casos apenas é que os estados irão estabelecer uma disciplina, em regra por meio de decreto, forma legislativa decreto, e aí o município, quando for aprovar o projeto de loteamento ou projeto de desmembramento, vai ter que atender às diretrizes dos estados, tá? As hipóteses estão aqui no artigo 13, né? Quando o loteamento abranger área superior a 1 milhão de metros quadrados, aí por aí vai, né, pessoal? Vocês dão uma lidinha no artigo 13, mas eu queria saber, mostrar para vocês que existem casos em que o Estado, ele mete o bedelho dele, certo? Bom, entendido isso, nós passamos agora ao capítulo 6 da lei, que é o registro do loteamento e desmembramento. Ó, você tem um projeto, você submeteu o projeto ao município, o município vai aprovar ou não, aí você vai registrar esse loteamento e desmembramento. Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o loteador submete esse projeto ao cartório de registro de imóveis, né, o registro imobiliário. E dentro de 180 dias da aprovação desse projeto, o município aprovou, você vai lá, pega aquela aprovação e leva para o registro de imóveis, para o cartório. E aí o cartório tem 180 dias, né? Ou melhor, desculpe pessoal, você tem 180 dias para submeter. Sob pena de aquela aprovação ela cair por terra, ou seja, vai ter que submeter o projeto de novo, outros custos, outro tempo, enrolação, né? Então você tem 6 meses praticamente, 180 dias, para você submeter aquele projeto aprovado ao cartório de registro de imóveis. Beleza. A examinada documentação pelo cartorário, né, encontrada em ordem, o oficial do registro de imóveis encaminha a comunicação à prefeitura de que ele registrou e fará publicar em resumo, com um pequeno desenho da localização da área, o edital o edital do pedido de registro, né? Ok. O registro do loteamento será feito por extrato no livro próprio. Tá, isso é questão, né, do direito registral. No registro de imóveis, far-se-á o registro do loteamento com uma indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas, praças, elas destinadas a espaços livres e de equipamentos urbanos. Correto, pessoal. Então percebam aqui que o registro do loteamento, primeiro a aprovação do projeto pelo município, 180 dias depois você submete esse projeto ao cartório de registro de imóveis. Submeter o projeto ao cartório de registro de imóveis tem um prazozinho. Ele faz o edital do pedido, publica o edital do pedido 3 dias consecutivos, e aí a partir daquele momento abre um espaço para alguém impugnar aquele loteamento. Ah, não, esse terreno não era dele não, lá, 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 lá. Enfim, tem aí hipótese de impugnação dentro do prazo, a partir do momento em que ele submete esse projeto aprovado pelo município ao registro de imóveis. Né? Isso é para garantir segurança jurídica e publicidade, né? Garantir democraticamente que as pessoas impugnem caso aquele loteamento detenha alguma irregularidade não detectada pelo município.
Ok, nem pelo cartório de registro de imóveis, né? Alguém coopere, né, com o poder público. Desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos, a faixa não edificante, né? E outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. Então, a partir do momento que você registrou no cartório de registro de imóveis o loteamento, né, o projeto aprovado pelo município, então toda essa faixa não edificante, e inclusive as vias e praças, etc., isso tudo passa a pertencer ao município, apesar de até então ter sido um terreno comprado pelo loteador, que vai vender para os loteados, né, digamos assim, né, para as pessoas que adquirem o lote. É isso que eu quero dizer. Na hipótese do parcelamento do solo implantado e não registrado, o município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador, aprovada pelo município, e declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público e passarão dessa forma a integrar o seu domínio. Correto, pessoal? Porque às vezes você implanta você parcela o solo, mas não registra esse parcelamento. E aí, a partir do parcelamento, na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o município pode requerer essa apresentação da planta e promover de ofício essas questões com vistas, sobretudo, a regularizar a área do seu território. O artigo 23, gente, trata das hipóteses de cancelamento do título de registro, né, do loteamento ou desmembramento. O artigo 25 e 26, por sua vez, fala dos contratos de compra e venda envolvendo os imóveis urbanos. Aí, pessoal, tem um conjunto de regramentos, tá, que é muito importante aí para o direito registral dos cartorários, etc. E às vezes, né, muitas vezes se aplica algumas vezes como normas de direito público, né, inafastáveis, portanto, mas muitas vezes como disposições de direito privado a respeito de como se dariam esses contratos que, na verdade, são regidos pelo direito privado, né? Então, existem ali algumas diretrizes que devem ser obedecidas, mas muitas delas são, na verdade, normas dispositivas, ou seja, que às vezes não são acatadas pelo comprador, né? E pelo vendedor, né? Em face do comprador, porque são normas dispositivas, normas que revelam interesses meramente patrimoniais. Bom, no caso de problemas no projeto de loteamento, necessidade de alteração do projeto de loteamento ou cancelamento desse projeto, né? Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador, ou seja, o empreendedor, e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como nova aprovação da Prefeitura Municipal, no caso do Distrito Federal, né, quando for lá, devendo ser depositado no registro de imóveis em complemento ao projeto original, a devida averbação. Ok, pessoal? Então é o seguinte, você tem um projeto, o projeto foi lá e começou, aí depois teve que mudar o projeto porque acabou o dinheiro, porque teve alguma irregularidade no terreno que você não contava naquele momento, né, uma APP, ou algo do tipo. Nesse caso, pessoal, um novo projeto vai ter que ser submetido à prefeitura, a prefeitura vai aprovar e em seguida você registra averbando no registro original aquela questão, aquela alteração, o cancelamento parcial do loteamento, né? Ok, então, no caso de problemas do projeto de loteamento, temos aqui a hipótese do artigo 28, em seguida temos o artigo 29 ao 36, que trata também de disposições contratuais sobre alienação de imóveis. Vocês dão uma lidinha nisso aí, mas lembrando que muitas normas que estão ali são normas dispositivas, não são normas obrigatórias. Algumas são normas de ordem pública que são obedecidas por outras legislações. Artigo 37 seguintes, pessoal, nós temos disposições gerais da lei. Certo? Perceba aqui, ó, 25 a 26, contratos de compra e venda envolvendo imóveis. Aí o 29 a 36, disposições contratuais sobre alienação de imóveis, né, um complemento àquele regulamento de lá. E o 37 seguintes, disposições gerais. E aí nessas disposições gerais a gente nota uma grande preocupação do legislador com os loteamentos irregulares, né, que é a realidade do Brasil, né? O Brasil é composto em sua majorança, né, em sua maioria, por loteamentos irregulares. No caso de loteamentos irregulares, nós temos aqui que a prefeitura estabelece a lei o dever de regularizar esse loteamento irregular, né, e buscar a reparação de danos em face do município, danos que esse loteador sem vergonha criou em face do município. E aí ele vai ter que buscar a responsabilização criminal, civil e administrativa. Estabelece o artigo 41 também, nas disposições gerais, estabelece que quando adquirente do lote terá o direito de registro, terá o registro de propriedade, tem uns requisitos que ele deve cumprir
para que o adquirente do lote tenha um registro de propriedade. Até que ele cumpra aqueles requisitos, ele não vai ter, né? Não é porque ele comprou do loteador que está tudo beleza. Não. Tem uma série de requisitos que estão no artigo 41, que é necessário que o adquirente do lote preencha. Isso é um problema grande, pessoal. Muita gente aqui em Manaus está passando por isso. Não preenche os requisitos e não sabe o que fazer e não tem advogado que resolva. E às vezes o cara também não tem dinheiro para isso, a Defensoria Pública não dá conta. Aí a lei também coloca uma questão que eu acho muito interessante, é que o loteador só se utiliza das benesses da lei se ele for um loteador legítimo. Se ele for um loteador irregular, nada que o beneficie da lei ele poderá invocar. Interessante, né, pessoal? Então a lei pune as pessoas de má fé, os loteadores de má fé. A competência, né, para o julgamento de ações decorrentes, né, de processos judiciais decorrentes de loteamento é o foro do imóvel. Isso aí segue a regra do CPC, né? É o foro universal, né? Então não tem mais nenhuma, né, novidade em relação a isso. Estabelece o dever de notificação pessoal, né, das questões relacionadas ao projeto de loteamento ou desmembramento, o dever de notificação pessoal. E o artigo 50 e seguintes, pessoal, estabelece crimes, e aí é interessante também para o pessoal que está estudando para direito penal, é que existem espécies de crimes contra a administração pública que estão nessa lei. Você tem que ler, né? Porque, inclusive, são crimes bem comuns aí que acontecem no nosso dia a dia. O 53A foi uma alteração da lei que coloca o seguinte: são considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das prefeituras municipais do DF, ou entidades autorizadas por lei, em especial as regularizações de parcelamentos de assentamentos. Isso aqui é uma maneira, né, pessoal, de você conseguir financiamento, de você conseguir um processo mais célere, né? Você concatenar as políticas públicas municipal, federal e estadual. Esse é o objetivo do 53A. O objetivo, então, é esse, tá, pessoal? É só um. Parágrafo único, gente. As ações e intervenções de que trata este artigo não será exigível documentação que não seja a mínima necessária e indispensável aos registros no cartório competente, inclusive sob a forma de certidões, vedadas exigências e sanções pertinentes aos particulares, especialmente aqueles que visem garantir a realização de obras e serviços, ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que se presumirão asseguradas pelo poder público respectivo. Essa redação é uma redação muito horrorível, né, digamos assim, horrível, que infelizmente fizeram 79, mas no fundo o que eles querem dizer é o seguinte aqui, né, o legislador quis, né, a mens legislatórias, né, a intenção do legislador, é dizer, olha, você não cria burocracia em face da pessoa, tá? Você só exige documentos, o mínimo de documentos possíveis para você operar o registro no cartório competente, né? Inclusive aceite certidões, né? E você não pode estabelecer exigências e sanções particularmente, né, direcionadas especificamente aos particulares, sobretudo em realização para que eles realizem obras, serviços ou questões relacionadas ao domínio, né, de terras. Domínio significa, né, propriedade, que se presumirão assegurados pelo poder público. Pessoal, isso aqui é uma maneira de você, mais uma vez, regularizar o que está bagunçado, né? Tudo isso, na minha visão, fruto da desigualdade social, da certa dificuldade que a nossa elite teve em organizar as coisas, né? Essa mania de ser esculhambado que nós temos de maneira inerente aqui no Brasil, né? Uma coisa chata que a gente tem que se livrar. E também, sobretudo, pessoal, em função da bagunça, né, que os registros de imóveis sempre foram, porque não havia mérito nessa profissão. Essa profissão ela era um passaporte para a felicidade, para uma vida próspera e rica sem criação de riqueza. Você não cria riqueza, você toma a riqueza dos outros, e isso era inclusive concedido pelo rei, né, pelo imperador do Brasil depois pelos agraciados próximos que estavam próximos às pessoas de poder, né, as quais eram mancomunadas com os lucros desses cartórios, com certeza. Graças a Deus temos o concurso público, não é? E acredito que esse sistema vai melhorar bastante. Pessoal, encerramos então nosso curso aqui de Direito Urbanístico. Deem uma olhadinha nessa lei, tá bom? Essa lei não é fácil, é interessante, mas cai sobretudo essa parte do loteamento e desmembramento. É o que eu falei para vocês no começo. Então, também não se preocupem tanto. Agora, a parte mais importante da lei, eu acredito que é essa aqui, tá bom?
ok? O resto vocês entenderam, mas deem uma lida assim que vocês tiverem disponibilidade. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Sucesso aí para vocês. Boa prova também.